Eu costumo sintetizar a história de opressão e de resiliência dos povos de religiões de matriz africana no Brasil com uma frase: é muito mais fácil arrancar uma árvore do solo quando você já cortou suas raízes, mas baobás têm raízes muito profundas. Quando nós falamos de intolerância religiosa, nós estamos falando de um fenômeno amplo que pode atingir qualquer religiosidade. Mas no Brasil, há uma situação muito peculiar, historicamente estabelecida, em relação às religiões de matriz africana. Nós falamos, portanto, em racismo religioso nesses casos. Cerca de 90% dos casos registrados no Ministério Público do Estado da Bahia têm como vítimas pessoas que professam religiões de matriz africana. O Brasil, ele foi um país no qual instrumentos sagrados afro-brasileiros foram apreendidos e expostos durante muitos anos em museus do crime. Apenas no ano passado, em setembro de 2020, é que nós tivemos a transferência de objetos sagrados afro-brasileiros do Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro para o Museu da República. Então, isso demonstra muito bem de que modo havia uma perseguição por parte do Estado a essas religiosidades. É algo que tem a ver com o contexto histórico e a forma como o racismo se estruturou, se assentou na nossa sociedade brasileira, na sua própria formação. O que nós percebemos da década de 80 para cá é um crescimento das religiões neopentecostais no Brasil. E essas religiões, elas têm como de suas ações principais, digamos assim, o proselitismo religioso. O proselitismo religioso, ele está inserido no direito à liberdade de crença, que é o direito de você poder comunicar a sua religião, buscando, inclusive, converter outras pessoas à sua religião. Só que há uma grande confusão entre proselitismo religioso e discurso de ódio. Nós não podemos aceitar o discurso de ódio no Brasil. E essas religiosidades, eu não gosto de generalizar, mas em geral, normalmente acontece que sejam religiões neopentecostais, têm praticado esse discurso de ódio, e isso tem feito com que as pessoas se sintam à vontade para manifestar ódio religioso, em especial nas redes sociais. O crime de intolerância religiosa, no Brasil, ele tem como principal alvo as religiões de matriz africana. E aí nós temos duas práticas mais comuns. Primeiro, a ofensa verbal, e aí nós chamamos de injúria, é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é a injúria qualificada pelo elemento religioso. E nós temos a hipótese também do racismo religioso, especificamente falando, que está retratado ali no artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que é a Lei de Crimes de Preconceito de Raça e de Cor no Brasil. Uma outra questão importante a mencionar é que essas confissões religiosas neopentecostais têm um projeto de poder, que está, inclusive, em execução no Brasil. Um projeto de poder de inserção de pessoas que professam essas religiosidades em órgãos públicos, no poder executivo, no poder legislativo, mas também pode alcançar o dano ao patrimônio, as situações de terreiros, por exemplo, que são apedrejados, né? Nos quais as pessoas jogam sal, jogam bomba, inclusive. Então, pode chegar a uma lesão corporal ou até mesmo uma situação de homicídio. Nós não podemos nos enganar. Há uma disputa de poder. Há uma disputa de poder e há uma disputa por território. E isso tem feito com que o direito ao território das comunidades quilombolas, das comunidades de terreiro, das comunidades indígenas, venha sendo violado ao longo do tempo, em especial nos últimos anos. O discurso que o poder público assume a partir dos seus representantes valida o discurso de ódio, valida a intolerância religiosa e o racismo religioso.